Porque eu tenho tanto medo das minhas emoções, dos meus sentimentos. Você já se perguntou isso? Então a ação de hoje é para que você aceite as suas emoções e os seus sentimentos. Mas como é que eu vou fazer isso? Vamos compreender um pouquinho por que a gente tem tanto medo das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Primeiro, a gente sempre confunde a emoção, o sentimento, com o comportamento que nós temos. Então, confundimos raiva com a expressão da raiva, os gritos, a inquietação, a irritação, com toda a forma como a gente se move, se movimenta e a gente se expressa quando a gente está com raiva. A gente confunde a expressão da raiva com a tristeza. A tristeza representa pra gente lágrimas, choro, o medo, tremores. A gente fica tremendo. Então é como se a gente não quisesse... A gente não quer gritar, a gente não quer chorar e a gente não quer tremer, digamos assim. E por outro lado também nos ensinaram que a gente não deve nem sentir raiva, que ficar triste pode ser sinal de fraqueza, então você é uma pessoa fraca. A gente vai aprendendo que ter medo também é um sinal de fraqueza, a gente começa... Quantas vezes a gente já ouviu alguns pais dizerem para os seus filhos: não fique triste, não fique triste, não adianta ficar bravo, não fique agitado. E assim nós crescemos, pensando que devemos controlar os nossos sentimentos e as nossas emoções, mas nós não sabemos como fazer isso. Reprimir é a pior coisa, mas é exatamente o que a gente começa a fazer. E reprimir também é totalmente desnecessário, como vocês vão ver. E por tudo isso fica fácil que a gente comece a achar que as nossas emoções e os nossos sentimentos são os nossos inimigos mortais, né? A gente não pode expressá-los. E ser adulto é como se fosse controlar ou reprimir, na verdade é o que a gente faz, tudo isso. Isso vai virando uma panela de pressão. São inúmeras panelinhas de pressão, de emoção, de sentimento que nós nos tornamos, perambulando por aí, encontrando outra panelinha de pressão. Imagina! Então, a ação de hoje é: concentre-se em aceitar, perceber as suas emoções e os seus sentimentos. Como é que a gente vai fazer isso? Existe uma fração de segundo entre como eu me sinto e como eu vou expressar. Essa é a grande vantagem da aceitação da emoção. Você consegue controlar a expressão da sua emoção, do seu sentimento. E aí você vai evitar atitudes extremamente intempestivas das quais a gente geralmente se arrepende. Nessa fração de segundo entre a consciência da emoção e a ação decorrente dela, nós temos o ponto de escolha. O que é que eu faço com o que eu estou sentindo neste exato momento? Você vai começar a prestar atenção neste breve instante. Porque quando você reage instantaneamente, as suas emoções elas tomam o controle de você. A gente de fato fica tomado por esta emoção. A gente até diz isso: eu fui tomado pela emoção, eu fui tomado pela raiva, eu fui tomado pela tristeza. Mas se você prestar atenção, existe esta fração de segundo entre você se dar conta. Vem assim, olha, um baque você sente. Então, entre em contato com esta emoção, sinta esta emoção. Use esse tempo e escolha a maneira como você consegue expressá-la. Você pergunta a si mesmo o que é que você deve fazer. Você pergunta a si mesmo o que é que você deve fazer. Você espera alguns segundos. Pergunte-se como você vai se sentir depois que reagir daquela maneira. E conforme a resposta, não reaja. Provavelmente será a ação mais correta. Se você não tiver certeza da ação, não faça nada.
Literalmente não faça nada, é isso mesmo. Certamente será melhor. Claro, se houver outra pessoa envolvida, eu digo que sente, que diga também que você não sabe o que fazer diante dessa situação. Talvez essa pessoa até possa ajudá-la. O diálogo, aliás, pode substituir com muita vantagem qualquer tipo de ação ou comportamento. O ponto mais importante é que você se lembre que ao aceitar e ao acolher as suas emoções, você vai deixar de temer as suas emoções. Porque, na verdade, a gente não teme a raiva em si. Até agora, pelo menos, a gente está entendendo que o que a gente teme são as nossas ações que podem ser decorrentes da raiva. Então, a gente não quer que isso aconteça, a gente acha que consegue reprimir a raiva e a gente vai virando uma panela de pressão. A ideia é, perceba o sentimento, a emoção, e há uma fração de segundos que você vai começar a identificar entre, puxa, eu estou sentindo isso, e agora? O que é que eu posso fazer com isso? Vai ser a ação mais importante, uma ação centrada, focada nas suas necessidades e com uma postura extremamente solucionadora diante do que estiver acontecendo. Lembre-se de mais uma coisa também: todas as nossas emoções, os nossos sentimentos, então as suas emoções, os seus sentimentos, todos eles, aqueles bem bonitinhos, bem legaisinhos que você gosta e aqueles também que você não gosta, todos eles são extremamente normais, fazem parte da condição humana. São as emoções que nos distinguem das máquinas, por exemplo. Então, a condição humana é uma condição de se emocionar, é uma condição de sentir. De posse do que eu estou tocada, emocionada, sentindo aquilo, eu posso agir. E, portanto, se você não temer a sua condição humana, você não temerá as suas emoções. Grande abraço, Ana Tereza Watanabe, trazendo esta ação do dia para você. Beijos de luz e até a próxima semana. Por exemplo, a raiva é uma das emoções mais temidas e mais reprimidas. Então, não reprima a raiva, sinta a raiva, mas esteja atenta àquela fração de segundos para ver o que você de fato vai fazer com isso. Não pode controlar a raiva. Você não pode controlar a raiva, mas se você se concentra na raiva em si mesmo, você certamente vai controlar a ação, o comportamento que poderia vir desta raiva. Isto é o pulo do gato, é o ponto mais importante. Você não controla a raiva, você controla a expressão da raiva. Mais uma vez, você não controla a raiva. Reprimi-la é inútil. Você controla a expressão da raiva. Muita gente tem medo do que pode vir a acontecer se ela sentir raiva. E se você aceita a raiva exatamente no momento que você está sentindo, eu estou com raiva. Eu estou com raiva. Você não permite que essa raiva se acumule. Porque a raiva acumulada, ela se transforma em ira. E às vezes a gente sente raiva com motivos e às vezes a gente sente raiva sem motivos. Mas assumir a raiva, aceitar a raiva. É muito importante que a gente lembre que nem sempre é necessário a gente reagir à emoção ou a pensamento. Nem sempre é necessário a gente reagir. É mais importante a gente assumir o que estamos sentindo.
muitas das vezes, isto é muito mais importante do que a expressão daquilo que a gente está sentindo. O poder dessa escolha está nas nossas próprias mãos. Se algo te irrita profundamente, você está com raiva, diga: eu estou com raiva. O que eu quero fazer com esta raiva? Eu estou com raiva. O que eu quero fazer com ela? Como posso expressá-la? Algumas vezes é possível expressá-la e outras não é possível expressá-la. E outras vezes é extremamente desnecessário expressar a raiva. É importante que a gente tenha essa consciência, não vai existir uma fórmula correta, não vai mesmo. É você com você mesmo neste aprendizado, nessa observação pessoal. É como se a gente pudesse dizer que qualquer atitude sua será correta desde que você se responsabilize por ela e que você também se sinta bem com aquilo que você não consegue se libertar da raiva. Peça ajuda, procure realmente apoio, porque é uma das emoções e dos sentimentos mais reprimidos. E aí, é como eu tinha comentado, a gente é como se fosse um monte de panelinha de pressão, de emoção e de sentimento convivendo umas com as outras. De repente sai uma faísca ali, uma panela, a tampa dessa panela vai voar longe. E o que eu estou colocando aqui, que na maioria das vezes basta reconhecer essa raiva, prestar atenção nessa fração de segundos em que você sente a raiva e que você para, respira, conta até 10, funciona maravilhosamente bem para que você venha ter um comportamento, uma ação em decorrência dessa raiva, onde você não se arrependa de nada e possa ter um contexto solucionador para aquilo que você estiver vivendo, de acordo com as suas necessidades e também da situação que você esteja passando. A gente não tem controle sobre os nossos sentimentos, da mesma forma que os sentimentos não têm controle sobre a gente, a menos que a gente permita isso. Lembre-se sempre de procurar ajuda, caso a situação não esteja confortável para você, em qualquer aspecto. Grande abraço, beijo de luz para você. Ana Tereza Watanabe.